Fala galera, tudo bem? Vamos lá para a nossa aulinha sobre o conceito de carga elétrica. Para entender o conceito de carga elétrica, a gente tem que entender primeiro a ideia do que é o átomo. Essa menor partícula, essa menor estrutura da matéria, tá? O átomo, na verdade, ele é constituído de 3 partículas menores. Na região central, no que a gente chamaria de núcleo, nós vamos ter duas partículas, prótons e nêutrons. E na região externa, praticamente ocupando todo o volume do átomo, nós vamos ter um tipo de partícula que se chama elétron. O que a gente descobriu que essas partículas têm de propriedade além da sua própria massa? Elas possuem um conceito, uma propriedade da matéria que se chama carga elétrica. Foi descoberto que a carga do próton ela tem um valor, medido inclusive, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O elétron ele vai ter uma carga de mesmo valor que o próton, porém negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O nêutron, assim como o próprio nome já sugere, ele não tem carga elétrica. Por que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa? Isso basicamente é uma questão de escolha. A gente determinou isso. Isso é uma convenção. Poderia ter sido o contrário, mas escolheu-se para o próton a carga positiva, para o elétron carga negativa. Como vocês podem perceber, essas duas cargas são iguais. A gente vai chamar o conceito de carga do próton e do elétron de carga elementar. Então, toda vez que você vê esse símbolozinho E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, você está sabendo que isso se refere ao módulo da carga do próton ou da carga do elétron. É a carga elementar. E por que a palavra elementar? Porque é impossível você quebrar um elétron no meio. Não dá para você ter uma carga menor do que a carga do elétron. É possível quebrar um próton? Hoje a gente sabe, pela física moderna, pela teoria quântica, pelo modelo padrão, que um próton é possível de ser quebrado em 3 partículas menores. Mas nós estamos num curso de física clássica, então a gente vai considerar que tanto os prótons quanto os elétrons são indivisíveis. Uma coisa importante é saber o seguinte, todo átomo tem próton e elétron em igual quantidade. E como as cargas do próton e elétron é a mesma, todo átomo é eletricamente neutro. Você poderia pensar, Tiago, mas e o tal do íon? O íon a gente diria que é um átomo degenerado. Por que razão? Porque ele ganhou um próton ou perdeu o elétron? Gente, uma coisa fundamental, no núcleo de um átomo a gente não mexe, não num curso de eletricidade. Então, o núcleo de um átomo é um lugar sagrado. A quantidade de prótons ali não vai mudar. Se você quiser mexer no átomo, a gente só consegue mexer numa região, na eletrosfera. Então, para entender isso, a gente pode falar agora sobre o conceito do que são corpos carregados. Para um corpo estar carregado, significa que esse corpo ganhou ou perdeu apenas uma partícula. Do que nós estamos falando? Do elétron. Então, um corpo carregado negativamente não é porque ele perdeu prótons, mas apenas uma opção, ele ganhou elétrons. Então, ele vai ter um número de prótons menor que elétrons, porque aumentou elétrons. Se um corpo está carregado positivamente, esse cara perdeu elétrons. Estar positivo não é ganhar prótons, nunca pense nisso. Então, significa perder elétrons. Então, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Beleza? Então, a gente pode entender agora como é que eu determino a quantidade de carga de um corpo. Existe uma equaçãozinha muito famosa que a gente chama carinhosamente de Q igual a N vezes Z. Q seria a carga total do corpo. E, todo mundo viu no slide passado que o E é a carga elementar, e o que seria o N? Esse N que está aqui. Esse N é o número de elétrons ganhos ou perdidos. Se o cara, por exemplo, tem carga positiva, só tem uma razão. Quem tem carga positiva é porque perdeu elétrons. Então a gente vai usar o símbolo positivo na equação se o cara perdeu elétrons. Se a carga do corpo é negativa é porque ele ganhou. O que é o N? O N é o número de elétrons ganho ou perdido. É possível esse número de elétrons ganho ou perdido ser, por exemplo, um número quebrado, 3,2, alguma coisa do tipo? Um corpo, ou ele ganha 3 elétrons, ou ele ganha 4. Ele não pode ganhar 3,4. Por quê? Porque não dá para quebrar elétron. Falei no slide passado. Então, esse N obrigatoriamente vai ser um número inteiro. Então, o N é um número inteiro e a gente já sabe que o E é a carga elementar. Sabendo o número de elétrons que um corpo ganha ou perde e sabendo a carga elementar, eu consigo determinar a carga de um corpo. Apenas para a gente finalizar essa ideia,
Esse N é óbvio que sempre vai se referir a um número muito grande, viu, gente? Nós não vamos ter problemas que você vai trabalhar com o N valendo 3, 4. Na verdade, o N vai estar valendo 3 vezes 10 a 18 elétrons ganho, 2 vezes 10 a 16 elétrons perdidos. São sempre números muito grandes, porém sempre inteiros. Beleza, galera? Se você gostou, curte aí e assina o nosso canal. Um abraço!